Graça e paz, amados. Aqui é Karina Ramos do Ministério Vida. É uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é João 18. E eu quero ler com vocês o versículo 3. Geralmente a gente lê na NVI. Hoje eu quero ler na NAA, que é Nova Almeida Atualizada. Então, capítulo 18, versículo 3, está escrito assim: Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Até aqui. Aqui nessa passagem aqui está falando daquele momento em que Jesus ia ser preso, ele tinha acabado de orar ali no Getsemane, naquele momento em que ele orou, clamou: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Que ele estava ali orando, né? Suou sangue de tanta agonia que ele estava ali. Os discípulos estavam ali com ele, os três mais íntimos, né? E ele voltava lá, aquela história, ele voltava, os discípulos estavam dormindo, não conseguiam orar com ele, enfim. Tendo passado ali aquele momento, ele levanta ali da oração e fala ali para os discípulos: vamos, que já é chegada a hora. E daí, essa parte aqui fala quando Judas, o traidor, né, Judas Iscariote, vem com aquele destacamento de soldados para poder prender Jesus. Então fala: tendo Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar, ali onde eles estavam, naquele jardim, né, com lanternas, tochas e armas. Vamos analisar aqui agora. Eu quero analisar com vocês aqui a palavra escolta. Tendo, pois, Judas recebido a escolta. Amados, Jesus, ele estava ali na terra naquele momento, e durante os 3 anos de ministério dele, ele fez muitos milagres. Tanto que o próprio João, no capítulo 21, versículo 25, diz que ele fez tantas coisas que seriam impossíveis a escrever todas elas, relatar uma por uma, não caberiam. Ele diz, né, ali no João 21, 25, vou ler aqui. Diz assim, ó: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então Jesus fez muitas coisas que não foram relatadas na Bíblia, porque não iam caber, né? Teriam que ter muitos livros. Então a gente entende que durante os 3 anos de ministério dele, ele fez muita coisa. Então a fama dele, mesmo com ele em vida ali, já era lendária. Ele era muito conhecido, a ponto de, em algum momento ali, até o Herodes queria conhecê-lo, porque ficou sabendo da fama dele, né? Então, assim, ele era muito conhecido. Várias vezes na Bíblia a gente vê que os soldados tentaram prendê-lo e ele escapou ali, né, de maneira sobrenatural. Tentaram apanhar em pedras para atirar nele e não conseguiram. Então, os soldados, eles já estavam acostumados com o fator: a gente quer prender este homem, mas não está conseguindo, por algum motivo sobrenatural. Então, quando eles vão ali para aquele momento ali de prender Jesus, eles levam uma escolta, né? E a gente ali, estudando um pouco da história, naquele momento ali, a gente sabe que essa escolta era assim, parte ali da corte romana, e mais tarde foi batizada por Fortaleza Antônia, pelo rei Herodes, em homenagem a um dos seus patronos, né, que era o Marco Antônio. Esse mesmo Marco Antônio que se apaixonou pela rainha egípcia Cleópatra e toda aquela história. Então, nessa fortaleza ali, eles tinham, naquele pátio interno da fortaleza, eles tinham a coorte romana. Essa coorte romana era composta por 300 e 600 soldados especialmente treinados.
Então você pensa, quando a palavra ali, ó, em João 13, ali que registra a palavra escolta, a palavra escolta no original grego significa espira. E essa é a mesma palavra que descreve a coorte militar, ou seja, eram um grupo de 300 e 600 soldados. Agora você imagina Jesus, que nunca cometeu crime, nunca pegou em armas, e aqueles soldados se reuniram ali, acharam, né? Diz também no final ali que. Deixa eu só ler o finalzinho do 3 aqui. E alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes. Além dessa coorte romana, né, desse destacamento de soldados, ainda foram alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus. Ou seja, uma pequena multidão para prender um homem que nunca pegou em armas. Né? Eu acho isso assim sensacional. A gente está lendo João, mas em Mateus 26, 47, Mateus diz que era uma grande turba de soldados, usando a palavra grega aschlos polos, que indica uma grande multidão de homens armados. Em Marcos 14, 13, ele também chama de turba, usando a mesma palavra para indicar multidão. E em Lucas, ele indica a mesma coisa, a mesma palavra, para indicar um grupo de soldados. Ou seja, Jesus foi procurado ali por aquela multidão de pessoas. Jesus era um homem que não pegava em armas, né? Não brigava, não lutava. Então não seria necessário uma escolta com 300 e 600 soldados armados, treinados e armados, e mais alguns guardas que os fariseus mandaram. Não era necessário isso. Umas 3, 4 pessoas, 5, 10 no máximo, levaria Jesus numa boa, né? Mas eles simplesmente ali quiseram formar ali um exército, um mini exército ali, né? Para poder levar Jesus preso. Acredito eu que na cabeça deles passava justamente isso. Esse homem é poderoso, esse homem pode fugir da gente de novo, de maneira sobrenatural, porque as coisas que ele faz é sobrenatural. Então a gente vai levar uma escolta armada, preparada, treinada, porque dessa vez nós não podemos falhar, nós vamos pegar esse homem. Agora você pensa o tamanho do poder que Jesus transmitia, né? Porque assim, quando a pessoa ela crê em Jesus, ela entende o poder, que são as pessoas ali que estavam se convertendo, os discípulos. Agora, olha esse poder transmitido para pessoas que não criam. Aqueles soldados sabiam que Jesus, por conta do poder dele, era um homem perigoso. Perigoso não no sentido de criminoso, mas perigoso no sentido de ele pode escapar da gente a qualquer momento. Então eu quero destacar aqui tudo isso que eu estou falando aqui para poder destacar o tamanho do poder que Jesus transmitia, não só para quem cria nele, mas para as pessoas de fora, que foram que Judas ali levou aquela pequena multidão para prender um homem que nunca pegou em armas. Agora que interessante, né? Olha que empolgante a gente pensar que esse mesmo poder flui dentro de mim e de você. O mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus para cumprir o ministério foi enviado para capacitar eu e você a fazermos as mesmas obras que ele fez. Isso não é extraordinário? Né? Jesus foi para o Pai e ele nos deu o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, que capacitou ele, está em mim e está em você. E é muito interessante observar que o próprio Jesus profetizou que nós faríamos obras ainda maiores das que ele fez. Né? Ele fala que ele iria para o Pai, ia enviar o Espírito Santo e que nós faríamos obras maiores das que ele fez. Jesus fez obras assim extraordinárias.
E esse poder foi entregue a nós. Ele profetizou isso em João 14:12. Então, amados, esse é o tipo de poder que opera em mim e em você. Isso é realmente extraordinário. É maravilhoso pensar que o Espírito Santo vive dentro da gente e nos capacita a vencer o mundo, né? Então, amados, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive agora dentro de mim e de você e está à nossa disposição 24 horas por dia. É o mesmo poder. E quando Jesus fala que nós faremos obras maiores, pensa na disposição de poder que nós temos hoje. E não usamos assim nem um terço disso. Quando a gente enfrenta situações, a gente precisa orar com poder, né? Abrir o coração e deixar fluir. Porque a unção que estava em Jesus agora está em mim. Muitas das vezes a gente se prostra, né? E aceita as sugestões do diabo quando ele vem dizer que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não tem condições de fazer certas coisas. Mas quando eu penso no poder, né, que estava disponível para Cristo ali, através do Espírito Santo, através de Deus, e que esse poder, ele hoje habita em mim, pensar sobre isso, amados, é virar a chave. Né? A gente vira a chave quando pensa sobre isso. Então, aqui na passagem que a gente estava lendo, você pensa na cabeça dos soldados ali, a gente precisa levar uma multidão, um exército, porque esse homem é muito poderoso. Não é isso que eles fizeram ali? Eu expliquei ali a vocês a palavra destacamento de soldados, né? Deixa eu só voltar aqui. Escolta, no caso, né? A palavra. Então eles levam ali uma escolta para prender Jesus, porque ele era um homem muito poderoso. E esse mesmo poder está disponível para mim e para você. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra, tomar posse dessa verdade. A gente precisa, eu sempre oro a Deus assim que eu quero sentir a presença dele assim diariamente, o tempo todo. Eu sempre peço a Deus para que a presença dele seja manifesta, né? Que eu não apenas sinta ela, mas que eu consiga transmitir, não forçadamente, né? Porque quando a gente, por exemplo, é uma coisa natural, aqui no quintal de casa, aqui no quintal do vizinho, tem um pé de maracujá. E o pé de maracujá, ele não força para dar maracujá, né? Ele dá maracujá normalmente. Então eu sempre peço que essa presença seja algo natural, algo que não é forçado, algo que flua, né? Essa que seja manifesto para os outros, mas que seja uma coisa natural, como uma árvore que frutifica sem fazer força alguma, algo que faz parte da natureza. Então, amados, o desejo do meu coração nesse dia é que vocês possam entender, assim como eu entendi aqui estudando essa passagem, que esse mesmo poder que estava em Jesus, ele habita em nós hoje. E que nós podemos, através desse poder, fazer as mesmas obras que ele fez e outras ainda maiores. A gente parece que se conformou com uma vida mediana. Eu digo a gente assim, a igreja no geral, né? Parece que se conformou com é assim mesmo, isso é coisa da vida. E eu digo por mim mesmo, tá, queridos? É normal isso, enfermidade faz parte. Claro que faz parte. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Em algum outro momento eu vou falar sobre isso. Falou que teríamos aflições, né? E temos mesmo. Só que o fato de termos aflições não nos tira a verdade
de que o poder de Deus está sobre nós, ou para tirar aquela doença, ou para passar por ela. Eu, às vezes, aconselho a pessoa que está passando por uma dificuldade para que ela não se afaste, porque geralmente quando a pessoa está passando uma dificuldade, a primeira coisa que vem na cabeça dela é: Deus não me ama, Deus não se importa comigo, né? Então, eu sempre aconselho a pessoa que está passando pelo problema ali que, em alguns casos, Deus ele vai resolver o problema num estalar de dedos. Em outros casos, vamos passar pelo problema. Vai ter um período ali, né? Então, que a gente possa ser fortalecido para passar por aquele poder. Então, quando eu entendo que o Espírito Santo, que é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder, ele está dentro de mim, quando eu tomo posse disso pela fé, eu entendo que eu sou capaz de passar por momentos ruins. Mesmo que eles não sejam solucionados de imediato, eu sou capaz, não em mim, mas em Cristo, no poder que habita em mim, de passar por aquela situação. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, que nós possamos realmente entender, de fato, né, crer e tomar posse que esse poder habita em nós e que está disponível para nós 24 horas por dia. Tá bom, amados? Vamos orar. Pai, eu quero nesse momento te pedir por mim e pelos meus irmãos, Pai, que nós possamos compreender, Pai, que o Teu Espírito habita em nós e é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que esse Espírito nos capacita a passar por qualquer coisa, Pai. Qualquer coisa que venha até nós. Pai, eu quero te pedir, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Pai, e pela minha, que nós possamos, Pai, pela fé, tomar posse desse poder, que nós possamos entender que o Senhor está com a gente o tempo inteiro, que o Senhor não nos abandona em momento algum. Eu sempre falo, Pai, que o Senhor está à distância de uma oração, que nós possamos entender isso, que possamos tomar posse dessas verdades e que quando vir a tribulação, a dor, a luta, nós possamos levar a nossa mente cativa ao Senhor e que possamos pensar nas tuas verdades e que possamos dizer à enfermidade, ao problema, a qualquer coisa que tenha se manifestado, que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e que esse Espírito nos vivifica, nos dá poder e nos dá capacidade de enfrentar qualquer coisa que seja, em nome de Jesus. Então é isso, amados. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e até amanhã.